A palavra contida no Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 1 a 11, é conhecida como a oração sacerdotal, onde Jesus nos entrega seu testamento espiritual. Ele dá glória ao Pai, cumprindo na terra a tarefa que o Pai lhe confiou. Dar glória é manifestar o poder de Deus e seu infinito amor pela humanidade. Jesus está consciente de ter cumprido integralmente a vontade do Pai. A todos abriu as portas da vida eterna, que consiste em conhecer a Ele, Jesus, e ao Pai. Jesus se alegra porque as palavras do Pai foram acolhidas e os apóstolos acreditaram que Jesus é o enviado do Pai. A oração de Jesus pede o olhar benévolo do Pai sobre todos os fiéis presentes e futuros. Eles permanecem no campo de missão, sujeitos a muitas adversidades, mas poderão contar com a perene presença de Jesus, que, terminada a sua missão terrena, volta para o Pai. Vale a pena acompanhar um texto de Chiara Lubich, que foi fundadora do movimento dos focolares da Igreja Católica e dialogou com todas as religiões. No Evangelho de João, ver Jesus tem uma importância fundamental. Representa a prova evidente de que Deus se fez realmente homem. Logo na primeira página do Evangelho, lemos o testemunho apaixonado do apóstolo. E a palavra se fez carne e veio morar no meio de nós. Nós vimos sua glória. Ouvimos ecoar de modo especial, depois da ressurreição de Jesus, o grito de alegria daqueles que o viram. Maria Madalena o anuncia: Eu vi o Senhor. Do mesmo modo como os apóstolos, vimos o Senhor. Também o discípulo que Jesus amava viu e acreditou. Somente o apóstolo Tomé não viu o Senhor ressuscitado, porque não estava presente no dia de Páscoa, quando Jesus apareceu aos outros discípulos. Todos tinham acreditado porque tinham visto. O próprio Tomé, conforme ele mesmo disse, acreditaria se visse, como os outros viram. 8 dias depois de ressuscitado, Jesus, pegando-o na palavra, apresentou-se-lhe, para que também ele acreditasse. Vendo-o vivo diante de si, Tomé explode numa profissão de fé que é a mais profunda e completa jamais pronunciada em todo o Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: Creste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Também nós, como Tomé, gostaríamos de ver Jesus, de modo especial quando nos sentimos sós, na provação, sob o peso das dificuldades. De certo modo, nos identificamos com aqueles gregos que se aproximaram de Filipe e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Às vezes pensamos: como teria sido bom viver no tempo de Jesus? Poderíamos tê-lo visto, tocado, escutado, ter falado com ele. Como seria bom se ele pudesse aparecer também a nós, tal como apareceu a Maria Madalena, aos 12, aos discípulos? Eram realmente felizes os que estavam com ele. O próprio Jesus o afirmou numa bem-aventurança referida pelo Evangelho de Mateus e de Lucas: Felizes são vossos olhos, porque me veem. No entanto, a bem-aventurança que Jesus indicou a Tomé foi outra: Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus pensava em nós, que não podemos mais vê-lo com estes nossos olhos, mas que, por outro lado, podemos vê-lo com os olhos da fé. Além do mais, a nossa condição não é tão diferente daquela dos que viviam no tempo de Jesus. Também naquela época não era suficiente vê-lo. Quantos, mesmo vendo-o, não acreditaram nele? Os olhos do corpo viam um homem. Eram necessários outros olhos para reconhecer nele o Filho de Deus. Além disso, muitos dos primeiros cristãos não viram Jesus pessoalmente e viviam
aquela bem-aventurança que também nós somos chamados a viver hoje. Na primeira carta de Pedro, lemos, por exemplo, sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem o verdes ainda, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Os primeiros cristãos tinham entendido muito bem de onde nasce a fé da qual Jesus falava a Tomé. Nasce do amor. Crer é descobrir que somos amados por Deus, é abrir o coração à graça e deixar-se invadir pelo seu amor, é abandonar-se completamente a esse amor, respondendo ao amor com o amor. Se você ama, Deus entra em você e ali dá testemunho de si mesmo. Ele ensina um modo totalmente novo de olhar a realidade que nos cerca. A fé nos faz ver os acontecimentos com os mesmos olhos de Deus. Faz descobrir o plano que Ele tem para cada um de nós, para os outros, para toda a criação. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Um exemplo luminoso desse novo modo de olhar as coisas com os olhos da fé é o de Teresinha do Menino Jesus. Uma noite, por causa da tuberculose que haveria de levá-la à morte, teve uma golfada de sangue. Ela poderia ter dito: tive uma golfada de sangue. Ao passo que ela disse: chegou o esposo. Porque acreditou mesmo sem ter visto. Acreditou que naquela dor Jesus vinha visitá-la e a amava. O seu Senhor e o seu Deus. A fé nos ajuda a ver tudo com os olhos novos, assim como ajudou Teresa do Menino Jesus. Ela soube traduzir aquele acontecimento em Deus me ama. Da mesma forma, também nós podemos traduzir qualquer acontecimento da nossa vida em Deus me ama, ou és tu que me vens visitar, ou ainda, meu Senhor e meu Deus. No paraíso veremos Deus tal como Ele é. Porém, já desde agora, a fé nos alarga o coração para as realidades celestiais e nos faz entrever tudo com a mesma luz do céu. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.